Muito boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Corujo, sou neurofisiologista com especialização em medicina de sono e hoje venho aqui fazer uma comunicação sobre sono, que é o sono mau, para tentarmos perceber aqui um bocadinho o que é o mau sono. Antes de mais, quero agradecer à FNAC pela oportunidade desta comunicação e agradecer também aos presentes por estarem aqui. Referi também que sou um dos sócios fundadores da Neuromentes Interclínico Diagnóstico em Aveiro, que será o primeiro centro de medicina de sono que foi criado recentemente em Aveiro, e daí um dos nossos objetivos também será como lema ajudar as pessoas da Aveiro a dormir melhor e sensibilizar as pessoas para o que é as patologias do sono, que patologias do sono há e quais são os sinais que devemos estar em alerta das patologias do sono. Pronto, então, o que é um sono bom ou sono mau? A primeira coisa que vamos tentar aqui fazer é desconstruir um bocadinho a medicina do sono, não tornar uma apresentação de medicina, mas tentar desconstruir para que todas as pessoas percebam um bocadinho o que é o sono, como é que funciona o sono no nosso organismo e quais são as consequências, principalmente da privação de sono no nosso corpo. Bom, o sono funciona como um organizador, um repositor de memórias, um organizador da nossa parte mental do corpo humano. E já dizia o Dalai Lama que o sono é a melhor meditação. Não existe melhor meditação a não ser o sono. No sono é onde se processam vários processos fisiológicos, onde as nossas memórias, toda a nossa aprendizagem durante o dia é organizada, e onde existe uma reposição hormonal que nos dá, entre aspas, energia para o dia seguinte. Então, qual será o primeiro sinal de que temos sono? Será cairmos de sono? Será o bocejo? Será a virar os olhos? Ou será o pestanejo? Na realidade, todos eles são os nossos primeiros sinais de que temos sono. Mas um destes é o primeiro que o nosso corpo dá como sinal de que estamos, se calhar, a precisar de dormir. E neste caso é o pestanejo. O pestanejo é o primeiro sinal fisiológico que o corpo dá de que temos sono. Depois vem o bocejo, depois vem um bocadinho de virar os olhos e depois, entre aspas, cair com sono. Mas para terem uma ideia, o que é que nós sabemos sobre o sono? Sabemos para que é que serve o sono. São coisas diferentes. Não sabemos porque é que dormimos, mas sabemos para que é que serve o sono, o que é que o sono faz no nosso corpo. Então, em resumo, o que é que o sono serve? Faz um controle hormonal, faz uma reposição hormonal de vários fatores fisiológicos no corpo, fortalece o nosso sistema imunitário, que é uma coisa importante hoje em dia em termos de pandemia, faz a regulação do apetite, já vou explicar porquê, faz a regeneração do tecido corporal. Se houver privação de sono, nós começamos a ver que a pele começa a perder a elasticidade e daí começam a aparecer as olheiras. A consolidação da memória é um processo muito importante no sono, é onde nós consolidamos e armazenamos as memórias que nós temos durante o dia. Regulação cardiovascular e, principalmente nas crianças, o desenvolvimento cerebral é muito importante. Quanto mais tempo as crianças tiverem de sono, maior o desenvolvimento cerebral. Existem outros fatores importantes para o sono, mas de uma forma geral são estes os mais importantes. Então, como é que funciona aqui a parte do sono? O sono funciona através de 3 Zeitgebers, que é um termo alemão para ciclos do sono. Então, nós funcionamos através de 3 meios exógenos ou ambientais, meios endógenos ou biológicos e os meios sociais. Então, o que é isto de meios exógenos? O nosso sono funciona através de uma coisa muito simples, como a luz solar. Nós temos um mecanismo cerebral em que recebemos a luz cerebral, a luz solar, e o nosso cérebro interpreta como sendo dia e daí não necessitarmos de dormir. Esse é o grande fator e é
grande ciclo de sono é a luz. O fator mais importante para dormirmos ou não, neste caso, é a luz. Depois temos os fatores endógenos, que é todos os mecanismos fisiológicos que se passam no nosso cérebro para que possamos adormecer, e depois os fatores sociais, porque hoje em dia os fatores sociais também são muito importantes. Temos que ir trabalhar, temos que ir para a escola, temos que ir dormir, temos que tratar dos nossos filhos, de fazer alimentação, ou seja, todos estes fatores sociais também influenciam a parte do sono. Em 1729, para percebermos um bocadinho como é que isto também começou, ele era um matemático, Jean Marron, fez uma experiência com uma planta que se chamava mimosa púdica. Então o que é que ele fez com esta planta? Ele reparou que durante o dia as folhas abriam e durante a noite as folhas fechavam. Ele achou aquilo muito estranho. Então o que é que ele fez? Então, se elas abrem durante o dia e fecham durante a noite, vou pô-las na sala fechada. E pôs a planta efetivamente numa sala fechada durante dias. O que é que ele reparou? Que ela continuava a abrir e a fechar as folhas. Ele achou aquilo muito estranho, só que começou a perceber que o ciclo e o padrão com que ela abria e fechava as folhas era diferente se estivesse à luz solar ou se estivesse numa sala. E então o que é que ele começou a perceber? Que a planta teria um mecanismo de saber quando é que teria que ir dormir ou não. Isto também funciona connosco. Nós estivermos fechados numa sala durante várias horas ou vários dias, se fizéssemos essa experiência, nós conseguimos perceber que se calhar teríamos sono e tínhamos que ir dormir. E então há alguma coisa no nosso cérebro que nos diz que temos que dormir, temos que acordar. E foi isso que ele descobriu em 1729 através desta Então, põe-se esta pergunta: será que temos um relógio na nossa cabeça? Será que temos um relógio que nos diz que temos que ir dormir, temos que acordar? A realidade é que o nosso cérebro funciona através de um ciclo circadiano, que nós denominamos na parte da ensinação um ciclo circadiano, que é a transição entre a vigília, ou seja, estamos a acordar, e a parte de dormir. E esta imagem sintetiza muito bem como é que se processa a parte biológica da parte do sono e da parte da vigília. Se começarmos ali, vamos começar ali, por exemplo, na parte do meio-dia. Nós, a partir do meio-dia até às 8 horas aproximadamente, é quando temos uma maior eficiência muscular e é quando temos maior poder de concentração. Torna-se neste horário. Daí ser muito importante, até na parte do exercício físico, os treinos que se fazem, o exercício físico que se faça, ser sempre até às 6 da tarde. Depois vou explicar um bocadinho porque mais à frente, mas é sempre importante que o exercício físico seja feito até às 18 horas. Das 18 até às 21 horas, o nosso corpo começa a aumentar a temperatura e começa também a aumentar a pressão sanguínea. Este aumento de temperatura serve para que depois, durante a noite, a nossa temperatura corporal baixe, assim como o nosso batimento cardíaco. O nosso batimento cardíaco durante a noite também fica mais calmo. Ali, por volta das 21 horas, começa um dos grandes libertações da hormona, a hormona mais importante para o sono, que é a melatonina. A melatonina é a hormona que nos faz induzir o sono. Ela começa a ser produzida através do nosso cérebro, numa estrutura que já vamos ver mais à frente, por volta das 9 da noite. E estamos a falar, obviamente, de adultos. A experiência já é um bocadinho diferente. Então, a partir das 9 começa a produção da melatonina. E a melatonina não se produz e nós vamos logo dormir. Ela tem um ciclo até que comece a fazer efeito. Ela demora cerca de 1 hora, 2 horas aproximadamente, até que nós tenhamos aquela vontade de ir dormir. Se isto correr bem, então a hormona começa a ser produzida e por volta das 2 da manhã, que é aproximadamente o tempo que demoramos até fazer um ciclo de sono completo. Nós por norma fazemos 4 ciclos de sono por noite, mas até às 2 horas começamos a entrar ali no sono mais profundo, também vamos explicar um bocadinho mais à frente. E então depois a nossa temperatura corporal começa a baixar, o nosso batimento cardíaco também começa a baixar e por volta ali das 7h30
começa o fim da produção da melatonina. Depois depende da pessoa, depois pode ser um bocadinho antes, começa a melatonina, nossos níveis de melatonina a descer, e começa outra hormona a entrar aqui no sistema, que é o cortisol. O cortisol é o hormônio que nos vai fazer despertar. Ou seja, o cortisol durante o dia está mais alto que a melatonina e durante a noite a melatonina está mais alta que o cortisol. E daí fazemos a parte de dormir e a parte de despertar. Então, de uma forma muito simples, como é que isto funciona em termos do nosso relógio biológico? Nós temos o Sol, que entra pelas nossas vias aferentes, que são os nossos olhos. Os nossos olhos comunicam até uma estrutura, já vamos ver mais à frente, no interior do cérebro, através das vias nervosas, e depois então começa a produção da melatonina e começa o feedback da produção da melatonina, que é libertada pelo nosso organismo para então começarmos a parte do sono. Então a melatonina, esta hormona tão importante para o nosso sono. Como é que ela funciona? Então, mais uma vez, recebemos o sol nos nossos olhos e, através de mensagens de impulsos elétricos, o nosso cérebro funciona através de impulsos elétricos, é enviada uma mensagem ao nosso relógio biológico, que se chama núcleo supraquiasmático, que fica aproximadamente no centro do nosso cérebro. E então, esse núcleo supraquiasmático é o que define se é de dia ou é de noite, consoante a luz que nós estamos a receber. O que é que esse núcleo vai fazer? Vai enviar uma mensagem a uma estrutura que se denomina hipófise no nosso cérebro e ocorre a libertação ou não de melatonina. Se estiver a receber luz, o núcleo supraquiasmático diz à hipófise: não vais produzir melatonina, porque não é de dia, não é para dormir. Quando ele para de receber luz, ele manda a mensagem à hipófise, começa a libertar a melatonina, que já não tem luz suficiente, já começa a ser de noite, neste caso, em termos mais simples, e começa a haver a libertação da melatonina. E então nós começamos a ter sono, vontade de dormir e vamos então dormir. De uma forma muito simples, a biologia do sono funciona através desta hormona. Então, mas se a luz é assim tão importante, será que é a causa para cada vez dormirmos mais tarde? Será que existe alguma coisa que nos está a fazer cada vez dormir mais tarde? E existe. Um dos problemas do século XXI, neste caso, século XXI, as luzes dos telemóveis, principalmente a luz azul. A luz azul sintetiza, minimiza um bocadinho a luz solar, então engana o nosso cérebro. As luzes dos telemóveis, dos computadores, dos tablets, quanto mais tarde nós estivermos com eles, estamos a enganar o nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro está a pensar: ainda é dia, ainda é dia, ainda é dia. Conclusão: cada vez vamos dormir mais tarde. Ou seja, vamos tornando cada vez mais o dia pela noite, vamos introduzindo o dia pela noite, quando não deveria de ser. Então, existem documentadas cerca de 100, mais de 100 patologias do sono. Existem patologias de sono de todos os tipos e feitios. Existem patologias do sono, mas não é para assustar ninguém, em que as pessoas, por exemplo, se levantam durante a noite, é um caso documentado nos Estados Unidos, a pessoa levantou-se durante a noite, conduziu 40 km, assassinou a sogra e veio dormir. Foi acusado, foi julgado e ele não se lembrava de nada, rigorosamente nada, até que fez um estudo do sono e foi comprovado que ele era sonâmbulo. Existem variadas patologias do sono, várias formas e feitios. Aqui vamos falar de 3 principais. Tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, o ressonar, a privação de sono. A privação de sono é uma consequência de todas as patologias de sono. Se há alguma coisa de mal no nosso sono, vai obviamente dar privação de sono. A hipersónia, as pessoas cada vez têm mais sono e precisarem dormir muito. A maior patologia que existe na medicina do sono, a apneia de sono, que praticamente toda a gente conhece, paradas respiratórias durante a noite. O sonambulismo, a insónia, que cada vez está a aparecer mais. A sonolência diurna excessiva, as pessoas têm uma extrema sonolência que adormecem a conduzir, adormecem no trabalho, pessoas que necessitam mesmo de fazerem pausas no trabalho para dormir. Uma patologia que se chama REM Sleep Disorder, ou seja, uma patologia do sono
REM, também já vou explicar o que é o sono REM, que por norma se caracteriza pelas pessoas darem gritos, falarem durante a noite, terem comportamentos agressivos, murros, pontapés. Isto acontece também em pessoas que andaram nas guerras, por causa dos traumas que têm, pode acontecer, mas não só associado a esse tipo de pessoas. O falar durante o sono, as pessoas suarem muito durante o sono. Uma coisa que existe é a paralisia do sono. As pessoas de manhã querem se levantar e não conseguem. Acordam, mas o corpo não reage durante alguns segundos. Pronto, as pessoas ficam um bocadinho assustadas com isto e normalmente esta paralisia do sono está associada a uma patologia que se chama narcolepsia. Narcolepsia, que as pessoas têm uma necessidade extrema de dormir, não porque tenham alguma patologia durante a noite, porque acontece alguma coisa durante a noite, mas fisiologicamente ocorrem mecanismos que não temos conhecimento, que as pessoas têm que dormir mesmo. E depois essa narcolepsia pode ser acompanhada de cataplexia, que é as pessoas caírem mesmo, como se desmaiassem, mas adormecer. São mesmo coisas que acontecem. E o twist and turn, que é movimentos periódicos do sono. Pessoas que se mexem durante a noite. E dentro destes movimentos periódicos do sono existem as síndrome das pernas inquietas, ou seja, as pessoas durante a noite dão assim uns esticões com as pernas rítmicos durante a noite. Chama-se síndrome das pernas inquietas. Entrando então aqui no que é verdade ou mito, isto são mesmo expressões de pacientes. Esta noite dormi tão bem que até ressonei. Estou como novo, ressonei a noite toda. São expressões que ouvimos em consulta. Bela cesta, ronquei como um abade, esta também foi muito interessante. Durmo tão bem que até ressono. Eu não ronco, sonho que sou uma mota. Eu não ressono, a minha mulher ressona mais que eu. Eu não ronco, os vizinhos não se queixam, só a minha mulher é que se queixa. Eu nunca parei de respirar durante a noite, mas eu engasgo-me. Isto são todas expressões que os doentes, quando chegam à primeira consulta, nos dizem. Mas será que isto é verdade ou será que é mito? Dormi tão bem que até ressonei. Isto é um mito. Isto é um contrassenso enorme. Porque o ressonar já começa a ser uma patologia do sono, começa a ser a primeira causa de irmos ter a apneia do sono. Um dos primeiros sinais é as pessoas começarem a ressonar. Obviamente que é um ressonar alto, prolongado, durante vários dias, várias semanas. Não é um ressonar de uma noite, um ressonar ligeiro. Isso todos podemos ter, devido a um consumo de uma bebida alcoólica que não deveríamos, uma alimentação um bocadinho mais pesada que tivemos nessa noite, pode eventualmente acontecer. Agora, se for algo que é prolongado e que comece já a incomodar o parceiro, comece já a incomodar a si próprio, então já devemos dar mais atenção para o ressonar. Então, de uma forma geral e anatómica, que é uma apneia do sono, o que é o ressonar? Por norma, o nosso ar entra no nariz, vamos respirar normalmente, passa pela zona nasofaríngea e vai pela laringe até aos nossos pulmões, não tendo nenhuma obstrução. É aquela faixa ali azul que vocês conseguem ver. Quando estamos a dormir, por norma, os nossos músculos tendem a relaxar, até que chegam a uma fase de sono, também já vamos ver, em que relaxam completamente e não temos qualquer atividade muscular. Quanto mais relaxamento os nossos músculos tiverem, mais propensão, se nós formos fortes, se tivermos aquela papeira, principalmente nos homens, se tivermos uma língua e um palato muito fortes, muito grandes, começa a haver uma obstrução à passagem do ar. Também temos tendência durante a noite a abrir um bocadinho a boca. Então, a entrada do ar pelo nariz e pela boca, se começar a haver ali uma obstrução, aqui na imagem do meio, começa a haver ali uma obstrução à passagem do ar na zona nasofaríngea, mais ou menos aqui nesta zona, e então começamos a fazer aquele, ou seja, começa aquele vibrato, são as nossas estruturas moles que temos no pescoço a vibrar com a passagem do ar, quando elas não deveriam vibrar. Vamos respirar normalmente como estamos agora todos a respirar, porque agora não está a ressonar. Mas quando começamos, então, com a musculatura a relaxar e se formos mais fortes, temos maior atenção a isso. A apneia é uma obstrução total, ou seja, o ar não consegue passar para a zona nasofaríngea e não consegue chegar aos pulmões.
Será que alguém morre ou morre sem ar durante a noite? Não. O nosso organismo tem meios e mecanismos de nós despertarmos. Já vou explicar um bocadinho também à frente como é que funciona. Então, a causa da apneia do sono, quais são as causas? Infelizmente, para o sexo masculino, somos quem tem maior propensão à apneia do sono, mas a mulher tem mais em termos de, por exemplo, insónias. A obesidade é um fator essencial também numa das causas da apneia do sono. A má alimentação, o consumo alcoólico aumenta muito também a parte das possíveis causas da apneia do sono. Podemos não ser fortes, mas podemos ter alguma obstrução, algum desvio do septo nasal, podemos ter o céu da boca maior, a nossa úvula mais dilatada e maior. Isso também pode contribuir como alterações anatómicas para a parte pulsionar e na apneia do sono. Congestões nasais crónicas também acontecem. A nossa mandíbula inferior ser mais pequena que o normal, há pessoas que têm esta disfunção, pode também provocar a apneia do sono, visto que a mandíbula é mais pequena, logo há uma maior obstrução do ar a passar. Existem mecanismos de avanço mandibular, avançamos a mandíbula, então aí o ar já passa sem obstrução. Menopausa nas senhoras é uma causa também da apneia, gravidez e a idade também avançada superior aos 50 anos. A gravidez devido à retenção de líquidos que as grávidas por norma fazem, mas pode ser passageiro durante a gravidez e depois passa. Consequências. As consequências são muito gerais a tudo que interfere com o nosso sono. Mas em termos de apneia, uma das causas e também consequência podem ser alterações gástricas, como o refluxo gástrico, a azia, pode ser uma consequência em termos de apneia do sono, mas também pode ser uma causa, que o refluxo também existem estudos documentados que, devido às alterações que provoca na laringe, também podem provocar a apneia do sono. Uma das causas que as pessoas não têm muita consciência é os acidentes vasculares cerebrais, que podem acontecer devido à parte de parar de respirar durante a noite. O nosso cérebro não está a relaxar, há um stress no nosso sistema cardiovascular, então é um fator de risco muito importante para a AVC. Na terceira imagem de cima, colesterol, hipertensão arterial, também são consequências termos apneia do sono. Esquecimentos, as pessoas comentam muito que têm esquecimentos durante o dia, dificuldades de concentração, de memorização, não conseguem fazer tarefas que requerem mais atenção, mais cuidado, referem muito a esse tipo de alteração. Nos homens, disfunção sexual é um sinal também da apneia do sono. E depois as consequências de sonolência, falta de energia durante o dia, acidentes de viação, existem centenas de acidentes de aviação por dia, porque as pessoas adormecem ao volante, porque têm patologia do sono, principalmente a apneia do sono. E a última imagem não está ali posta por acaso, porque a apneia do sono é o terceiro fator de divórcio mais comum que as pessoas se queixam, a apneia do sono e o ressonar. Isto começa as pessoas, os companheiros, todos podemos ter apneia do sono, começam a não conseguir dormir com a pessoa, então começam a dormir em camas separadas e depois cada um acaba por ir para o seu lado. Existem vários estudos, no caso, que comentam este fator. Sinais de alarme que devemos ter. Pronto, dos primeiros que devemos ter é a parte de sonolência. Termos sonolência, acordarmos, sentimos que o sono não foi reparador, não estamos com energia. É logo o primeiro sinal que nós devemos ter em consideração. O segundo poderá ser ali o dry mouth, a boca seca. Quando as pessoas têm apneia, como dormem um bocadinho com a boca aberta, têm muito a boca seca, a necessidade de beber muita água durante a noite, mal acordam, a primeira coisa que fazem é beber água. Isto depois traz outras consequências. Quem bebe muita água durante a noite vai muitas vezes à casa de banho durante a noite. O que é que isto vai fazer? Vai fragmentar o sono. O nosso sono, quanto mais fragmentado e mais cortado for, pior. Problemas sexuais, como já tinha referido, os problemas de memória,
acordar com sensação de sufoco. Muitas pessoas acordam durante a noite com sensação de sufoco, ou então referem-nos muitas vezes, eu ressono, mas eu até me ouço a ressonar. Despertam e ainda estão a ressonar. Acontece muitas vezes. Pronto, e lá está, o beber água. E outro fator muito importante, ou dores de cabeça, neste caso. Todas as patologias do sono, basicamente, dão dores de cabeça. Existem centenas de pessoas que andam a ser diagnosticadas com cefaleias e com enxaquecas, mal diagnosticadas, porque na realidade têm um problema de sono. E tratando o problema de sono, tratamos as dores de cabeça. Pronto, é um grande fator também importante, em vez de andarmos sempre a tomar Benadryl, percebemos se calhar poderá haver ali alguma coisa no sono que não nos está a deixar descansar. E daí, depois, obviamente, que o sono normal não serve, está sempre a despertar durante a noite, não se vai sentir bem. Também ele vai nos dar um sinal. Então, os sinais são as dores de cabeça, ou cefaleias, neste caso. Consequências. Basicamente, já falámos sobre elas, mas achei este quadro muito interessante porque divide os sintomas que temos durante a noite e os sintomas que temos durante o dia. Ou seja, durante o dia mal acordamos, temos dores de cabeça, temos a sonolência, dificuldades de concentração que nos levam a acidentes no nosso local de trabalho, acidentes de aviação. Uma coisa muito importante, irritabilidade. As pessoas andam mais irritadas, porque não têm sono, não têm tanta paciência. Então, é um grande sinal também. Adormecerem em atividades rotineiras. Existem pessoas que adormecem, por exemplo, num sinal vermelho, param o carro durante alguns segundos e adormecem. Acontece e é reportado muitas vezes. Depois, sintomas durante a noite, as idas frequentes à casa de banho, o restless sleep, que é as pessoas mexerem-se muito durante a noite. É muito comum os parceiros de quem tem apneia de sono referir que está sempre a mexer, que faz aquele ressonar e depois dá uns tremores. Pronto, acontece muitas vezes. Ou ficar sufocado e acordar sem falta de ar. As pausas respiratórias que são testemunhadas por parceiros, normalmente os parceiros são os melhores informadores, e o ressonar tão alto, por vezes quem estão em outras divisões também ouvem. Às vezes em hotéis, mas não tem tanta sonorização, conseguimos perceber que alguém está a ressonar muito e que se calhar está a precisar de ajuda. Pronto, de uma forma geral, a apneia do sono é isto, são paragens respiratórias. Existem vários tipos de apneia do sono, existem as que são obstrutivas, existem as hipopneias, apneias centrais. Em termos depois de subdivisão, existem centenas. Só com avaliação através de um meio diagnóstico é que nós conseguimos perceber quais são, a duração delas e que tipo são. Em termos de diagnóstico, para terem uma ideia, nós, para considerarmos uma apneia, tem que ter no mínimo 10 segundos. Ou seja, o mínimo de uma apneia para nós considerarmos que é patológico são 10 segundos. E existem apneias de 30 e 40 segundos. Para terem um bocadinho de noção da gravidade da parte da apneia de sono. Nas crianças isto muda um bocadinho. Nas crianças já passa para 5 segundos para ser considerado uma apneia. Em termos de análise de exame, eu depois tenho umas imagens de alguns exames, também para terem uma ideia do que é um estudo probiótico do sono. Em termos de insónias, são mais predominantes nas senhoras, principalmente em pessoas que já tiveram filhos, desenvolvem muitas vezes insónia devido ao estarem sempre alerta, que é o síndrome de mãe. O facto de terem um filho, estão sempre alerta que pode acontecer alguma coisa, aqueles primeiros meses, anos em que as crianças choram, os pais levantam-se, as mães levantam-se, vão lá ver o que é que se passa. Quando a criança cresce, esse hábito fica, então desenvolvem insónias e acordam à meia da noite e não conseguem voltar a dormir devido a isso. E existem várias outras causas. As insónias dividem-se em 3 tipos que podem acontecer. As insónias iniciais, que é aquela dificuldade que temos em iniciar o sono. As insónias intermédias, despertamos à meia da noite e não conseguimos dormir mais até de manhã, ou então demoramos muito tempo até adormecer, ou então acordamos demasiado cedo e não conseguimos voltar a dormir até dormir. Existem estes 3 tipos para nos definir onde é que poderá estar o problema. Será à meia da noite, manhã ou ao final do dia.
Depois, em termos de tipos de insónia, existem vários tipos. Existe a insónia psicofisiológica, que é aquela insónia que as pessoas têm um problema, vão para a cama pensar num problema, nós denominamos de ruminação, vão para a cama, começam a pensar no dia, no que têm para fazer, nos filhos, fatores monetários, tudo que possa causar distúrbio mental às pessoas iniciarem o sono, classificamos algumas insónias psicofisiológicas. Depois temos as insónias idiopáticas, que é sem causa conhecida, por vezes já vem com história familiar também de mães e pais com insónia, depois os filhos também podem ter, e já vem desde criança. Existem as insónias por maus hábitos de sono, que é aquela imagem, por exemplo, que eu mostrei do telemóvel, é um mau hábito de sono, então isso pode causar a parte da insónia. E depois existe uma insónia muito engraçada, que é paradoxal, em que as pessoas nos chegam à consulta e dizem: não consigo dormir, não durmo, passo 2 e 3 noites sem dormir. Ok, se calhar será aqui alguma coisa estranha. Fazemos um exame de sono e a pessoa dorme a noite toda. Ou seja, é insónia paradoxal, porque vai de encontro à má percepção que as pessoas têm do próprio sono. Isso acontece, nós podemos ter uma má percepção do que dormimos, achar que não dormimos bem quando não dormimos e o contrário. Então, as causas mais comuns. Um fator que está acontecendo muito agora é a medicação, é a má medicação. As pessoas serem mal medicadas, têm muita medicação, então essa medicação por vezes altera aqui os fatores biológicos, como a produção de melatonina, e isso causa-nos uma insónia, neste caso por parte medicamentosa. Depois temos as refeições pesadas, a nicotina, o álcool e a cafeína, obviamente, tudo isso pode provocar a parte das insónias. A obesidade também é um fator para a insónia. A apneia do sono também pode desenvolver algum tipo de insónia devido à dificuldade que as pessoas têm em respirar. Depois acordam, por exemplo, para ir à casa de banho, não conseguem voltar a dormir, então temos aqui um coquetel muito engraçado, que é duas patologias de sono interessantes, que é a apneia do sono e a insónia. Como é que vamos resolver este coquetel? Nós conseguimos. O jet lag, apesar de poder desenvolver insónia, mas é uma insónia que poderá ser passageira, a menos que as pessoas tenham atividades laborais nem sempre a passar de meridianos para meridianos, aí pode desenvolver, obviamente, uma insónia mais prolongada. Mas quem for de férias, por norma, tem uma insónia 2, 3 dias, pode acontecer. Uma insónia, neste caso, dependendo para onde vai, pode ser uma insónia terminal ou então uma insónia inicial, devido às alterações de fuso horário. A depressão e a ansiedade causam muitas insónias, principalmente insónias iniciais, devido à ansiedade, à depressão. As pessoas vão para a cama pensar nos problemas e ruminar nos problemas e causam então essa insónia. E hoje em dia os electronic devices, os aparelhos que todos temos, são um grande causador. Outro que não está aqui também é os trabalhos coturnos. Os trabalhos coturnos alteram a nossa cronobiologia, nossa biologia, nossa produção de melatonina. Quem trabalha por turnos sabe bem disso, e no futuro pode desenvolver insónias quando deixarmos de ter esse trabalho por turnos. Por norma, existe uma metodologia de turnos que devem ser entre 3 a 4 manhãs, 4 tardes, 4 noites, 2 dias de descanso, e isto sempre consecutivo. Se nós andarmos sempre a alterar isto, está aqui um coquetel muito engraçado. Quem trabalha na área da saúde gostava que isso fosse assim, mas infelizmente não é. Em empresas ainda se consegue fazer isso, agora quem trabalha na área da saúde é muito volátil, e daí os profissionais de saúde terem muitos problemas a dormir e problemas de insónia. Já nem como teria o caso à saúde, obviamente. Bom, sinais de alarme que devemos ter. A fadiga é transversal a todas as patologias do sono. Temos tonturas, dificuldades em adormecer. Obviamente que isto não é 1 a 2 noites com dificuldades em adormecer. Isto são 3, 4 noites seguidas com dificuldades em adormecer, ou acordar à meia-noite e não conseguir voltar a dormir. Bom, todos podemos ter, eu já tive vários insónios, aqui todos já praticamente tivemos insónia. Então tem que ser algo prolongado, que nós comecemos a ver que se calhar está aqui alguma coisa que não está a funcionar muito bem. Dores de cabeça, então, irritação, alterações
no nosso comportamento, que as outras pessoas até notam, a fadiga e a falta de concentração também são causas de insónia. Por vezes, em termos de prática clínica, os pacientes que têm insónia não demonstram sonolência diurna. Ao contrário da apneia de sono, do ressonar e de muitas outras patologias, as pessoas não chegam à consulta e dizem que têm muito sono durante o dia. Nas insónias isso não acontece. Nas insónias as pessoas têm dificuldade em adormecer ou para não dormir, mas depois durante o dia não têm sonolência, apesar de terem todos estes fatores de irritabilidade, de cansaço, mas não têm a sonolência que é comentada em outras patologias. Então as consequências também são um bocadinho transversais a coisas. Eu peço desculpa estar em inglês, mas em português não há muita coisa. Os problemas da parte do cérebro, nós temos a baixa performance de fazer atividades, aquelas atividades mais minuciosas, começamos a ter dificuldades nessas tarefas. O nosso tempo de reação, principalmente a conduzir, aumenta muito se nós estivermos com problemas de insónias, ou seja, em vez de reagirmos logo, demoramos muito mais tempo a reagir, por exemplo, uma travagem, imaginemos. O risco de depressão e de ansiedade também são riscos de consequências da insónia. A alteração do nosso sistema imunitário, ficamos com o nosso sistema imunitário mais fragilizado. Temos alteração também na pressão arterial, aumento da pressão arterial, um risco de AVC também e, obviamente, também um risco de diabetes aumentado, não só na insónia, mas também na parte da apneia do sono. Entrando na terceira patologia mais comum, então, as pernas inquietas ou movimentos do sono. Pronto, este síndrome caracteriza-se pelas pessoas terem formigueiros nas pernas, ou seja, nós estamos aqui todos sentados, se alguém tivesse pernas inquietas já costumamos estar a mexer, porque é um incómodo nas pernas, que não conseguimos estar mais de 1 minuto na mesma posição. As pernas começam a ficar muito quentes, sentimos as pernas muito quentes e sentimos que parecem que temos bichinhos e choques elétricos nas pernas, nomeadamente da parte inferior para a parte superior. Muitos pacientes referem que parecem não fazer cócegas debaixo dos pés. Bom, então isso poderá ser um sinal de síndrome das pernas inquietas. Isto com a pessoa acordada. Durante a noite, como é que isto se caracteriza? Por movimentos involuntários das pernas, ou dos braços, mas maioritariamente das pernas, durante o sono. As pessoas de vez em quando fazem um movimento, outro movimento da perna, ou das duas. O que é que isto também vai fazer? Qualquer movimento que nós façamos durante a noite vai fragmentar o sono. Eu tinha a falar em fragmentar para depois já perceberem um bocadinho mais à frente o que é uma estrutura normal e o que é uma fragmentação do sono. Então, as causas podem ser também causas desconhecidas ou idiopáticas, ou então também pode haver aqui algum componente familiar. Normalmente pode acontecer em idades inferiores a 30 anos e tem um desenvolvimento lento e crónico. Se for de causa desconhecida, é algo que é prolongado durante algum tempo, não é coisa rápida que aconteça, demora meses, anos, se calhar, a desenvolver. As causas mais secundárias, se calhar, são as mais conhecidas. A deficiência de ferro e a insuficiência renal tem como consequência as pernas inquietas. Um dos primeiros sinais de gravidez também é as pessoas terem pernas inquietas, pode acontecer. As grávidas começam, devido às alterações hormonais, a alteração também da parte do ferro, na parte muscular, os músculos começam a contrair e então começam a ter as pernas inquietas. Neuropatias, que são patologias do sistema nervoso periférico, podem dar pernas inquietas, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa e infelizmente sem cura, pode dar também este sinal. Tem uma rápida progressão. A fibromialgia e o hipertiroidismo também pode dar parte das pernas inquietas. E por fim, a apneia do sono. A apneia do sono entra em uma ligação direta com as pernas inquietas por um motivo. Explicando um bocadinho também, voltando um bocadinho atrás, a apneia do sono, quando nós paramos de respirar, tem que haver algo, sem ser a pessoa que está ao nosso lado, a abanar-nos, para despertarmos. Então como é que isto funciona?
a apneia do sono, se o ar não entra, a nossa porcentagem de oxigênio que temos dentro do corpo diminui. Normalmente ela situa-se acima entre 95% a 100%, 93% 100% é considerado normal. Se nós temos 99% da porcentagem de oxigênio no sangue, não entra ar, a porcentagem começa a diminuir, existem mecanismos biológicos que enviam uma mensagem ao nosso cérebro dizer: amigo, desperta que não está a entrar ar. E então o que é que o nosso cérebro faz? Manda mensagens elétricas e químicas para despertar, e o nosso cérebro desperta. Se nós estamos num processo de sono, o processo de sono tem que ser contínuo, se o nosso cérebro está sempre a despertar, vai cortar o sono. Ao cortar o sono, o nosso cérebro desperta e são enviadas mensagens aos músculos para contrair a parte do diafragma para começarmos a respirar e contrair a parte da musculatura nasofaríngea para dilatar a musculatura para entrar o ar. Ao fazer isso, também são enviadas mensagens para o resto dos músculos. E então a pessoa que tem apneia de sono para de respirar e depois faz aquilo e abanha-se toda. Os músculos contraem. Quando as pessoas vão à consulta, têm apneia de sono, sim senhor, e tal, faz o exame, faz o tratamento, que por norma é um tratamento ventilatório, respiratório, trata-se a parte da apneia, mas passados uns tempos as pessoas continuam com sono. Ou seja, o nosso cérebro, como está tão treinado a contrair também os músculos, depois da apneia de sono, as pessoas mantêm o síndrome das pernas inquietas. Ou seja, o nosso corpo é contrair porque estava habituado a isso. Então tem que se voltar novamente a intervir. Daí a apneia de sono ser uma das causas de pernas inquietas, e muitas pessoas com apneia de sono estão com CPAP e continuam com queixas de sonolência, porque esta parte das pernas inquietas não é tratada e muitas vezes é esquecida por quem está a tratar, porque só vê a parte respiratória e não vê a outra vertente muscular que temos. Consequências: a depressão, mais uma vez, riscos de acidentes vasculares cerebrais, de internamento, e pode, costuma-se dizer que a apneia não mata, mas pode levar à morte. A parte de insónias, novamente acidentes de viação e a nossa falta, obviamente, de energia. Se nós mexemos, o cérebro desperta, não temos aquele processo de sono que devíamos ter, então a reposição hormonal, a consolidação de memórias, etc., não é feita como deveria ser, porque o nosso cérebro está sempre a despertar. É como se nós estivéssemos a fazer uma atividade diária, imaginemos a tomar banho, e nos estivessem sempre a chamar e temos que entrar e sair do chuveiro, entrar e sair do chuveiro. Tudo que devia ser um processo contínuo não está a ser. Então, como é que diagnosticamos, entrando aqui um bocadinho na parte mais científica, como é que nós diagnosticamos isto tudo? Em termos de consulta, é utilizado questionários e escalas de sono. Existem escalas de sono para praticamente tudo, desde a apneia de sono, movimentos das pernas, insónia. Se nós somos pessoas mais noctívagas, ou seja, se trabalhamos um bocadinho mais durante a noite, ou somos a fotodie, são pessoas que são mais diárias, que funcionam melhor durante o dia. Depois, com esta parte da cronobiologia, nós percebemos a nossa produção de melatonina, etc., nós conseguimos estudar toda a parte de sono, de fisiologia do ser humano, de cada pessoa. Usamos essas escalas todas, e depois o gold standard, que é um meio complementar de diagnóstico, que é a polissonografia, ou o registro poligráfico do sono, em que existem dois grandes tipos de registro poligráfico do sono. Existe o que é completo, em que nós estudamos a parte cerebral juntamente com todas as outras vertentes fisiológicas do sono. Pode ser feita no laboratório, ou internamento, ou então a pessoa leva um equipamento para casa para ser diagnosticado. E depois existe, foi criado um outro estudo, que é o estudo cardiorrespiratório noturno, que só avalia se a pessoa para de respirar ou não durante a noite. Esse exame deve ser pedido só quando nós temos perante nós uma pessoa que cumpra no questionário, tem um índice, poderá ter um índice de apneia do sono. O questionário que temos nos diz que possivelmente a pessoa tem, e que tem características fisiológicas e anatómicas que não há dúvidas que as pessoas têm uma apneia do sono. Só nos interessa saber se o tempo e que tipo são, para encaminharmos para o tratamento mais
haja claro, né? Estava a faltar a palavra. Todos os outros tipos de patologia do sono devem realizar um estudo completo do sono para avaliarmos toda a parte respiratória, cardiovascular, muscular e a parte cerebral para avaliarmos então a estrutura do sono e se algum fator biológico está a interferir com a nossa estrutura cerebral. Existem outros meios de diagnóstico, por exemplo, a radiografia, que é um pequeno relógio que as pessoas levam para casa. É importante, principalmente nas insónias, nas pessoas com trabalhadores por turnos também, para vermos durante uma semana ou duas o tipo de sono que a pessoa tem. E então o que é que aquele relógio vê? Capta a luz que a pessoa está a receber, ou seja, aquele relógio consegue perceber se é luz azul, que tipo de luz é, se é solar, se é luz artificial, e depois cria um padrão, também consoante o movimento da pessoa, para percebermos mais ou menos quando é que a pessoa foi dormir, quando é que a pessoa esteve mais relaxada, quando é que a pessoa esteve mais ativa, e conseguimos perceber o padrão de sono da pessoa. Se vai para a cama sempre à mesma hora, se relaxa sempre à mesma hora ou não, e através disso, depois com a ajuda de medicação, possivelmente também da melatonina, conseguimos adequar e criar ali um padrão mais uma linha condutora para as pessoas irem sempre à mesma hora para a cama. Isto é mais importante, este estudo é mais importante, principalmente nas insónias, é muito usado para pessoas que têm horários dispares. Então utilizamos isso, vemos quais são os horários da pessoa e depois regulamos ali, mais para a frente e mais para trás, regulamos isso. Pronto, uma coisa também muito importante que gostava de frisar é que existem médicos especialistas em medicina do sono, ou seja, assim como existem neurologistas, etc., existe a especialidade de medicina do sono e é muito importante, cada vez mais, nós, quando temos problemas de sono, ir a um especialista que perceba do que está a fazer. Nem todos os médicos percebem de sono e é muito fácil, nós vamos a um médico, qualquer médico, vamos lá por algum motivo e queixarmos, não conseguimos dormir. Então, passa-se uma medicação para dormir e está feito. Essa medicação pode resultar durante 1 ou 2 dias, mas se nós não formos ver a causa da pessoa não dormir, a medicação não está a fazer nada, não está a fazer efeito nenhum. Por isso é sempre importante também termos esta noção que temos que procurar ajuda especializada. Apesar da medicina do sono ser uma área nova, já tem alguns anos e já se sabe muita coisa sobre ela. Pronto. Em termos de como é que funciona o nosso cérebro, como é que funciona a parte biológica do cérebro, como é que se estrutura o nosso sono. Existem dois grandes grupos de fases do sono, digamos assim. Existe a fase de sono REM, que já praticamente toda a gente sabe e já conhece, e depois existe a fase de sono não REM. Existem estes dois grupos. REM significa Rapid Eye Movement, movimentos rápidos dos olhos. A fase do sono REM, que é aquela última que tem ali a rosa, caracteriza-se porque os nossos olhos mexem muito rápido. Eles estão sempre a mexer nessa fase de sono REM. Por curiosidade, essa fase de sono REM durante a noite vai aumentando. Nós começamos com um pequeno período e cada vez vai aumentando. A fase de sono não REM é o grupo que antecede a fase REM, ou seja, a não REM engloba ali a fase 1, 2 e 3. Cada fase tem um padrão cerebral característico e nós conseguimos, através deste padrão cerebral característico, definir e conseguir perceber se a pessoa está em fase 1, fase 2, fase 3, se está em fase REM. Por norma, a ordem que acontece no sono é nós já estamos acordados, entramos na fase 1, passamos à fase 2, passamos à fase 3, depois passamos à fase REM. Se repararem ali depois do cérebro, tem umas ondinhas. Aquelas ondinhas estão a minimizar a atividade cerebral, que é isso que nós captamos, são ondinhas, são as despolarizações cerebrais, e consoante cada fase, então aquilo vai alterando. Se nós repararmos, nós pensamos sempre que o sono profundo é a fase de sono REM, é aquela que está lá mais profundo, é onde nós descansamos mais. Não é bem assim. A fase de sono profundo é a fase 3, ou seja, entramos na fase 1, passamos para a fase 2, passamos para a fase 3, então, que é o sono profundo, que é quando o nosso cérebro está mais lento. E se repararem na onda, está maior e mais larga. Ou seja, o nosso cérebro está mais lento. Se viermos aqui para a fase 2, já não está tão amplo e tão lento, tão espaçado, e então na fase 1 está muito mais rápido, ou seja, temos uma atividade cerebral mais rápida. A fase de sono REM é a nossa fase dos sonhos.
essa fase o nosso cérebro está muito ativo. Nós estamos a sonhar, nós estamos a consolidar memórias, nós estamos a pegar no que nós pensamos, no que nós sabemos, no que nós aprendemos durante o dia, estamos a pôr em gavetas. Ainda não se sabe muito bem para que é que servem os sonhos, mas uns estudos que foram desenvolvidos, pensa-se que serve para isso, consolidação de memória, armazenamento de memória. Daí ser tão importante também dormirmos. Se nós conseguirmos armazenar essas memórias, elas também não serão perdidas. Por exemplo, se nós a estudar, isto aconteceu comigo, uma vez fiz esta experiência. Tínhamos um exame e tal, vamos estudar só durante a noite. Deu asneira. Estudava-se e não se memorizava nada. É que um dia eu disse, andávamos a estudar isto, eu disse, não, então vamos fazer de outra forma. Estudei durante o dia, também não entrou grande coisa, mas eu disse, não, vou dormir as horas que devo, etc. O que é certo é que no dia a seguir, no exame, eu conseguia perceber, conseguia-me lembrar das coisas que tinha aprendido e poderia não saber a frase completa, mas sabia que estava no quadro A, no sítio B e no sítio C. Ou seja, como tive as fases de sono REM completas, tive aquele padrão todo de sono completo, as memórias foram todas estruturadas. Ou seja, foi uma experiência que fiz e consegue aqui, de certa forma, também perceber um bocadinho para que é que serve então esta fase dos sonhos. Apesar de estarmos na fase dos sonhos, nós estamos a sonhar. Nós podemos sonhar com tudo e mais alguma coisa, e já toda a gente sabe isso. Sonhamos com coisas que não lembra a ninguém. Existe então a patologia do sono REM, que é aquela que vamos falar do REM Behavior Disorder, em que as pessoas transmitem, através da parte motora, os sonhos que têm. Ou seja, por norma, a patologia do sono REM, onde deveria haver um relaxamento muscular total, que era para nós não começarmos aos murros e aos pontapés, e se estamos a sonhar que alguém nos vem agredir, nós começarmos aos murros. A patologia do sono REM, existem estudos que existe uma alteração no tronco cerebral, ou seja, na passagem entre o cérebro e a medula espinhal, ou seja, devia existir uma barragem à informação. O nosso cérebro está a produzir informação, está a processar a informação como um computador, mas não está os sonhos que as pessoas têm, essa informação passa, e então as pessoas estão a ser agredidas ou que estão a agredir alguém que conhecemos e vamos em ajuda dessas pessoas, então existem esses movimentos bruscos de agressão, até com os próprios companheiros, que já aconteceu, e mesmo com eles próprios, de murros violentos que dão na parede, e as pessoas não têm noção disso. Pronto, então a fase sobre REM é muito especial, como eu costumo dizer. Pronto, eu trouxe aqui agora umas imagens, pode ser um bocadinho complicado, mas isto é um estudo poligráfico do sono completo. Pronto, e este estudo conseguimos aqui perceber várias coisas. O quadrozinho em cima, estão a ver aquelas quatro barras vermelhas, são as fases de sono REM. E então, para perceber um bocadinho, nós fazemos entre 4 a 5 ciclos de sono por noite, ou seja, entramos na fase 1, 2, 3 e REM. Isso é um ciclo. E repetimos esse ciclo entre 4 a 5 vezes por noite. Sendo que o REM é sempre a última fase. Então conseguimos perceber ali que fazemos 1, 2, 3, aquela pessoa que fez o estudo tem 4 ciclos de sono durante a noite. Depois em baixo temos duas linhas azul que são os movimentos oculares, são os nossos movimentos durante, neste caso, movimentos que estão quando a pessoa está acordada. Se repararmos, este picos aqui é o nosso pestanejo, quer dizer que nós estamos a pestanejar. Toda a outra parte a preto é a atividade cerebral de nós estarmos acordados, atividade ali muito exuberante, coisas rápidas, não são coisas muito lentas que nós chamamos. O nosso cérebro está a processar informação. Depois a barrazinha logo a preto, em baixo, é a nossa atividade muscular. Neste caso, a pessoa por acaso até devia estar deitada, nos olhos abertos, não está a produzir atividade muscular. Depois a linha a vermelho é um eletrocardiograma, também utilizamos isso. As duas linhas abaixo são a perna direita e a perna esquerda, para vermos se a pessoa tem então os tais
tal síndrome das pernas inquietas ou não, e até podemos ver aqui. Existe um bocadinho de atividade, a pessoa deve ter mexido ou contraído um bocadinho o músculo, e então vemos ali aquela atividade. Depois, passando aquela linha azul, que não é nada, passando para baixo, temos a parte do ressonar, o microfone, é um sensor que nós pomos aqui na zona da garganta para vermos a vibração do palato da parte nasofaríngea. Então, através desse pequeno microfone, nós conseguimos ver o ressonar da pessoa. Todas aquelas linhas grandes é a parte respiratória, é aí que nós vamos ver se as pessoas têm apneia de sono ou não. Então avaliamos tanto a temperatura do ar que entra e que sai, como a pressão do mesmo, se a pessoa está a fazer uma maior pressão ou uma menor pressão, inalar e exalar, são as duas linhas de cima. As outras duas linhas de baixo são os movimentos torácicos e abdominais, a parte da respiração. Depois temos a saturação, ou seja, a percentagem de oxigênio que temos no sangue, temos o pulso, ou seja, a pulsação que fazemos, e temos também a parte da posição, ou seja, se a pessoa está deitada de lado, se está deitada para o lado direito, para o lado esquerdo, se está de barriga para baixo, se está de barriga para cima, conseguimos também perceber isso tudo. Conseguimos também ver se a pessoa está de lado e está a fazer apneias e a ressonar, então se calhar a coisa já está mais grave do que o que nós pensamos. Porque de barriga para cima é mais normal, porque temos aqui a parte do palato que basicamente tapa aqui um bocadinho a parte da laringe. Mas se nós estivermos de lado, isso já não deveria acontecer. E se está a acontecer, então a pessoa já tem um índice de apneia, já tem uma apneia muito mais grave. Então isto é um estudo poligráfico de uma pessoa acordada. Quando a pessoa entra na fase 1 do sono, nós reparamos que ali a parte a preto altera um bocadinho. Vou pôr para trás e agora para a frente. Ou seja, o padrão cerebral altera um bocadinho. E existem características no meio daquelas ondinhas todas, que nós, obviamente, sabemos, que nos caracterizam então a parte do sono. E se repararem na parte dos olhos, faz assim umas ondas mais lentas. Ou seja, os nossos olhos, quando nós adormecemos, começam a ficar mais lentos. Nós fazemos movimentos lentos dos olhos. É uma das características também. Entrando na fase 2 do sono, os nossos olhos já não mexem tanto. Se repararem, as duas linhas de cima azul já estão mais isoelétricas e o padrão cerebral apresenta ali a meio, se conseguem ver aquelas coisinhas mais pretas. Isto denominan-se fusos do sono. São padrões cerebrais específicos que certas áreas cerebrais produzem, que nos dão-nos a certeza que a pessoa está na fase 2 do sono. Passando então para a fase profunda do sono, conseguimos ver que o nosso cérebro começa a entrar mais lento, fica mais lento. Então esta é a fase do sono profunda. Fase 3. E então vamos entrar na fase REM. A fase REM, se repararem ali nos olhos, tem aqueles movimentos que estão até em oposição de fase, que é uma característica também em termos de exame que nós vemos, que a pessoa está em fase de sono REM. Então os movimentos são rápidos, ou seja, os movimentos dos olhos, é para a direita e para a esquerda, são movimentos muito rápidos que as pessoas, nós todos, fazemos durante a noite. E se repararem, o padrão cerebral não é aquele lento que nós vemos aqui. Se nós repararmos, temos aqui estas ondas mais lentas na fase REM. Já não temos essas ondas lentas. Então, aqui o nosso cérebro está a funcionar a todo o ritmo, a todo o gás. A pessoa está a sonhar, então o cérebro está a funcionar como quase praticamente se estivesse acordado. O padrão cerebral, nós até denominamos que é um padrão misto do REM, porque engloba por vezes atividades cerebrais que parece que a pessoa está acordada, misturado com as outras fases, com os outros padrões cerebrais das outras fases, principalmente naquela transição entre o acordar e o dormir. Ali o padrão cerebral fica ali um bocadinho estranho, e então por vezes o REM tem esse padrão cerebral. Já agora uma curiosidade, aquelas pessoas, e já toda a gente sentiu aquela sensação de que está a cair ao adormecer, isso
não só o cair ao adormecer, mas também assim, uns esticões, umas coisas muito estranhas ao adormecer. Isso é muito comum, que é a transição do nosso cérebro entre a vigília, estarmos acordados, e o adormecer. E chamam-se mioclonias hipnagógicas, e são padrões que é a transição do nosso cérebro estar ali entre a vigília e o sono. Às vezes manda umas mensagens aos músculos para contrair que eles contraem, e então aquela transição cerebral às vezes dá-nos aquela sensação de que estamos a cair. Pronto, isso às vezes há pessoas que aparecem lá com medo disso, mas são mioclonias hipnagógicas, são perfeitamente naturais no sono. Nem toda a gente tem, mas grande parte das pessoas tem. Aqui, o que é que acontece? Eu comprimi o exame, neste caso está a 5 minutos, ou seja, desde o início até ao fim, são 5 minutos de exame. O que é que aqui nós conseguimos ver? Conseguimos ver que a pessoa está a parar de respirar, ou seja, aqui, a parte respiratória começa a ficar mais isoelétrica, não está estas ondinhas da respiração, que é a respiração que estamos a fazer normalmente, mas começa a ficar cada vez mais baixinha. Isto tem no mínimo 10 segundos. Esta aqui já deve ter para aí 30 segundos, neste caso. Esta tem 30 segundos, 26 segundos, e aquela deve ter 10 segundos, esta tem 35 segundos. O que é que isto faz? Quando a pessoa para de respirar, são enviadas mensagens ao nosso cérebro para despertarmos. O que é que acontece à atividade cerebral? Desperta. Ou seja, isto devia ser todo um processo. A pessoa devia estar sempre na mesma fase de sono, mas não acontece. Quando a pessoa desperta, imaginemos que ela está na fase 3 do sono, ela em vez de estar na fase 3, ela aqui está na fase 3, a pessoa desperta, passa para a fase 2, para a fase anterior. E a fase 3, onde é a reposição hormonal também, todos os processos biológicos que ocorrem nessas fases, são quebradas. E daí a consequência. Se o nosso sono está a ser quebrado, durante o dia vamos ter consequências disso. Por isso, isto é o que acontece em termos cerebrais, neste caso, em apneia. Se vocês repararem sempre naquelas linhas, portanto,